Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa semana, bom mês e um bom ano. Aproveite esse ano que ainda você está vivo aqui na Terra, está em pleno cumprimento da reencarnação. Aproveite para fazer os seus estudos na escola de Jesus Cristo, conhecer as leis de Deus e empreender dentro de você a verdadeira reforma íntima, reforma moral, reforma da educação, reforma da língua, do pensamento, como você conversa com as pessoas, como você ouve as pessoas, como você dialoga com as pessoas e como você age, como você usa o seu livre-arbítrio, porque você vai dar conta de tudo depois da morte. Porque a morte é só do corpo que nos ajuda, nos serve de instrumento de trabalho. O espírito continua e vai ter que dar conta de tudo. Estamos aqui no nosso núcleo de estudos espíritas e jurídicos, Gesiel, Marcelo Paes Barreto, desde 1968, procurando estudar, procurando aprender e botar em prática esse aprendizado que nos leva a subir os degraus da perfeição com responsabilidade. Hoje nós vamos fazer uma reflexão muito profunda no livro O Essencial. É o último livro da psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Amélia Rodrigues. Todos os livros da Amélia Rodrigues são fenomenais, são muito profundos em ensinamentos. Ela procura nos mostrar as lições do Mestre Jesus, objetivando que saibamos aprender as lições e nos reformar. Nos amarmos como irmãos. Naquele verão, numa dessas ocasiões em que a natureza amenizava a ardência da temperatura, na agradável praia de Cafarnaum, nos fundos da casa de Simão Pedro, Jesus sentou-se numa pedra e de imediato foi cercado pelos amigos acocorados ou esparramados na areia ainda morna. Havia um júbilo que bailava nos corações e encontrava ressonância no ar, graças às informações que ele estava expondo a respeito do reino de Deus. A respeito do reino de Deus. Nós somos filhos de Deus. Deus nos criou como suas inteligências. Nos criou simples e ignorantes, sem saber, mas com todas as faculdades para aprendermos, para utilizarmos do aprendizado na nossa reforma íntima, moral,
educacional, no respeito às leis e no cumprimento delas. Todos reclamavam a aspereza da existência, as dificuldades de toda a ordem que dominavam os corações, as tribulações para viver com equilíbrio, a arbitrariedade dos impostos que tornavam insuportável qualquer conquista e, sobretudo, a crueldade da governança de Herodes Antipas e dos seus chefetes em Roma. Todos eles, os discípulos, procediam de lares humildes, exceto um ou outro, embora honrados, e estavam acostumados às lutas, principalmente na área da pesca. Ao ouvirem-no abordar que o reino dele viera instalar, estava próximo, ficaram exaltados e inquietos. No silêncio que se fez espontâneo ante o murmúrio do mar, Pedro, representando o grupo expectante, indagou: Mestre, desde que falastes a respeito do reino de nosso Pai, a ansiedade tomou conta de todos nós. A ansiedade tomou conta de todos nós, já dizia Pedro ao mestre que estava na sua frente, presente. Será que se trata daquele mesmo anunciado pelos profetas dos nossos antepassados, quando Israel desfraldará a bandeira da vitória sobre os gentios e os adversários do Deus único? Dizei-nos algo a respeito desses vindouros dias venturosos. Pedro pedia a Jesus que falasse alguma coisa desse reino que Jesus anunciava, o reino de Deus, o Criador de tudo e de todos. Compreendendo a curiosidade dos companheiros que sonhavam com as glórias terrestres, ingênuos e ambiciosos pelos recursos do mundo transitório, ele elucidou: os reinos dessa natureza, poderosos e dominadores, que são edificados sob os escombros daqueles que sucumbem vencidos, são igualmente de efêmera duração, porque argamassados com as lágrimas e o sangue dos vencidos. Aqui está a primeira lição falada a Pedro e que nós também vamos aqui utilizar pedagogicamente. Esses reinos que o materialismo hoje ajuda a construir, uma série de ilusões, esse mundo materialista, onde as pessoas querem a riqueza das coisas materiais, mansões, casas, iates, aviões, luxos, festas fúteis, bebidas, drogas, troca de casais, sexo desarrumado, famílias em plena desarrumação, sempre brigados, pessoas intolerantes, emburrados. Você vê um time na nossa sociedade pequeno que quer guardar todo o dinheiro na ilusão de que o dinheiro vai ser levado para o reino dos céus.
e do outro lado os pobres, os desgraçados, os esquecidos pelas religiões, pelas políticas e massacrados pela fome que passam, pela falta de moradia, de estudos. Vejam que tudo que acontecia naquela época, hoje nós estamos continuando a cultivar. Nós queremos os poderes efêmeros, podres, que não vão com o caixão. Eles não vão no caixão. Havia um júbilo que bailava nos corações e encontrava ressonância no ar, graças às informações que ele estava expondo a respeito do reino de Deus. O reino de Deus é outra coisa e é Deus que comanda tudo. Todos reclamavam da aspereza da existência, as dificuldades de toda a ordem que dominavam os corações, as tribulações para viver com equilíbrio, a arbitrariedade dos impostos que tornavam insuportável qualquer conquista e, sobretudo, a crueldade da governança. A crueldade da governança de Herodes Antipas e dos seus chefetes que estavam em Roma. Então, Jesus respondeu: os reinos dessa natureza, poderosos e dominadores, que são edificados sobre os escombros daqueles que sucumbem vencidos, são igualmente de efêmera duração, porque argamassados com as lágrimas e o sangue dos vencidos. Você está vendo em todos os povos que os ditadores vão para o caixão de qualquer maneira e não vão levar uma metralhadora, muito menos um anel de ouro, ou uma caixa de dinheiro, ou um carro de prata. Mas eles vão levar todas as suas obras na consciência. Eles vão levar na consciência as obras ruins de massacrarem os seus irmãos, de colocarem seus irmãos abaixo do nível de pobreza, como aqui estamos fazendo. E você não vê nenhuma religião preocupada com isso. Você não vê ninguém da sociedade preocupado com isso. Você só vê brigas na política, você vê e criaram agora o lado direito, o lado esquerdo, o lado do meio, e eles não votam nada em favor do povo. E o povo também não fala nada, não acha ruim, não luta pelos seus direitos. As mais formosas e seguras edificações materiais são danificadas pelos terremotos, tempestades, exércitos sádicos e o tempo inexorável que os vence a todos. Todos. Tudo aquilo que constitui glória de um momento torna-se, com o desennovelar-se das horas, destroços que nada retratam a grandeza passada. As cidades mais gloriosas do passado, hoje,
são ruínas amontoadas, onde as serpentes fazem seus ninhos e a erva má desenvolve-se. É isso que faziam os romanos. É isso que faziam os judeus. É isso que os judeus continuam fazendo, massacrando os povos vizinhos, como que só eles fossem os filhos de Deus, só eles fossem os escolhidos. Nós também assistimos isso aqui no Brasil. Uma parte da sociedade acha que só ela é escolhida. Só ela pode ter acesso à saúde, à educação. Só ela pode ter acesso a moradias. Só ela. O resto fica nas ruas onde corre o esgoto solto, que não tem água potável, que não tem rede de esgoto, que não tem rede de água, que não tem acesso à escola, à saúde, à luz. Vejam, procurem acompanhar a imprensa, que é uma das maravilhas do mundo, a imprensa séria, das televisões sérias, como a Rede Globo de televisão, com jornalistas seríssimos. Vejam ali como está o país, essa divisão cada vez mais acentuada. E então Jesus chamava a atenção de seus queridos discípulos. O reino dos céus é edificado no coração, pacificado pelo amor, na comunhão das criaturas que se amam como irmãos verdadeiros, que se respeitarão, ajudando-se mutuamente. A felicidade de uns está sempre dependente ou dependendo da generalização do bem-estar de todos. Somos todos irmãos, todos filhos de Deus. Ninguém deveria usar o celular para ficar xingando, para ficar falando. Ontem eu encontrei um senhor e perguntei se ele tinha tomado todas as vacinas. E ele falou mal de todas as vacinas. Eu disse, mas o senhor é médico? O senhor já leu livros sobre a ciência? Sobre as vacinas? O senhor leu? Não, não li nada. Mas não prestam para nada. São ignorantes querendo falar do que não conhecem. E o pior, querendo ser guias e modelos de uma sociedade ainda ignorante, fanática e fascinada pelos que querem ser violentos. Em vez de estudarmos as leis de Deus e verificarmos que nas leis de Deus não há espaço para nenhuma violência. Todos devemos ser brandos e pacíficos, estudiosos das leis, cumpridores das leis, e nos tratarmos como irmãos para progredirmos juntos, todos juntos, como irmãos e filhos de um mesmo Pai, que é Deus. Por enquanto, é uma proposta que parece inalcançável, esta do reino de Deus. Porque a escala de valores existentes é equivocada e as paixões dominantes são doentias. É verdade. É como esse senhor ontem.
Ele fala, mas nunca leu nada, não conhece nada. São pessoas totalmente ignorantes. E o pior, levando o mundo para um ambiente de guerras, de brigas, mais violentos. Ao enunciá-lo, o reino de Deus, de Jesus, temos por objetivo encorajar os lutadores a preservarem nos seus sagrados objetivos de fraternidade e crescimento, modificando os parâmetros de comportamento por aqueles que meu Pai mandou-me apresentar e viver. Por aqueles que meu Pai mandou-me apresentar e viver. Hoje nós temos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, que pode e deve ser lido por todos, por todas as religiões. Não é para tirar ninguém de nenhuma religião. É porque aqui está a verdadeira tradução e a organização pedagógica de todos os ensinos de Jesus. O Filho mais bem preparado que Deus enviou para ser o nosso mestre, nosso guia, nosso orientador jurídico divino. E é por isso que aqui estão 28 capítulos, 3.000 itens a serem estudados. Só estudando todo dia você vai conseguir cientificar-se de verdade, pedagogicamente, da lei de amor. E vai verificar que a principal ferramenta pedagógica da lei de amor é a caridade. Só fazer com o próximo aquilo que você gostaria que fizesse com você. Ser brando, humilde, limpo de coração, misericordioso, ser pacífico em tudo e cumpridor em tudo das leis de Deus. Isso é que é o amor. Foi isso que Deus criou, o amor em tudo. Para nos tornarmos perfeitos pelos nossos próprios esforços. 90%, 95% das religiões, das pessoas da sociedade nunca estudaram. Estudam, às vezes, uma vez por semana, um pedaço de uma página. Não conhecem nada. São alunos relaxados que vão ficar reprovados e vão ter que reencarnar com lições mais duras na área da pedagogia. Muitos vão vir cegos, surdos, mudos, porque quando estavam perfeitos, não quiseram aprender nada. Ao enunciá-lo, diz Jesus, temos por objetivo encorajar os lutadores a perseverarem nos seus sagrados objetivos de fraternidade e crescimento, modificando os parâmetros do comportamento por aqueles que meu Pai mandou-me apresentar e viver. Está aqui o currículo da escola de Jesus. Tem que se matricular e estudar de 1 a 4 horas por dia. Quem não faz isso não é espírita, não é religioso, não conhece nada e não segue as leis criadas por Deus.
A noite estava refulgente de astros e a ardência do dia cedera lugar a uma agradável temperatura. O bulício da cidade diminuíra. Aquela voz meiga e forte, suave e penetrante, ressoava na acústica das almas, algo deslumbradas, embora seja necessária e profunda compreensão do significado das leis e das palavras que lhes foram ditas. No sonho de prazer e vida feliz, parecia aos ouvintes uma realidade muito próxima e de fácil conquista. Permaneciam, pois, atentos e impressionados. Tocado pela narrativa, o jovem João, filho de Zebedeu e Salomé, interrogou com emoção: quando isso acontecerá, Senhor? Quando acontecerá a mudança? Quando seremos todos irmãos? Quando estaremos nos respeitando a todos? Quando seremos verdadeiramente iguais perante as leis de Deus? Quando teremos acesso a tudo que nos é de direito? A saúde, a moradia, a educação, o trabalho, o respeito. Quando? Será imediatamente? Todos os amigos com os quais convivo, diz o rapaz João, são tão diferentes uns dos outros. Preguiçosos, na maioria, aspiram por lucros sem investimento, enquanto outros, mais ambiciosos, são astutos e desonestos. O que era naquela época continua pior hoje. A maioria quer jogar nas bolsas, quer dinheiro fácil, não quer pagar os impostos e se acha o melhor de todos, ou os melhores de todos. Será possível torná-los iguais? Perguntava o menino João. Chamam-me de sonhador, zombam das minhas palavras quando me refiro ao Senhor, a Jesus. Eu também anelo por um mundo diferente, no qual todos sejamos operosos e justos, trabalhadores e alegres e felizes. O Rabi olhou-o com indefinível ternura e adiu : João, já carregais na alma os alicerces do reino de Deus. Ele não será material, embora instalado no mundo, e terá as mesmas características com ligeiras alterações. Os seres humanos avançam para a perfeita união quando se desvestem das roupagens asfixiantes do egoísmo e se libertam das algemas dos instintos dominadores. As criaturas despertas pelo Evangelho serão dóceis, João, dúcteis, felizes, ajudando-se reciprocamente e redimindo-se dos seus equívocos brutais e paixões dissolventes, a fim de se tornarem amorosas e compreensivas. Aos direitos que todos se referem, João, falava Jesus, vicejarão os deveres do amor
que inebria, e a própria natureza sofrerá tais mudanças, que a terra será transformada em um paraíso. Observemos a primavera. Sobre a terra antes calcinada, dominada pelas ervas daninhas, a suave temperatura proporciona o estourar da beleza, que sai do solo, e tudo se veste de cor, perfume e alegria. Assim será também, João, com o nosso mundo atribulado de hoje. Quando soprarem os ventos do amor, quando soprarem os ventos do amor, num clima de ternura e afeto, tudo se transformará e iridescente beleza tingirá de luzes e de cores as paisagens espirituais das criaturas humanas. Agora, João, cabe-nos a todos anunciá-lo, arrotear as terras dos corações e vivê-lo no sorriso e no carinho com os sofredores, que são as flores murchas que se renovarão. Gerações suceder-se-ão, renascereis na carne muitas vezes, vós outros, e anjos de bondade estarão ajudando-vos a vencer as nuvens borrascas, quando o Consolador trouxer suas legiões de obreiros abnegados, que se renderão ao amor em esforços sobre-humanos, para que seja instalado o reino dos céus para a felicidade de todos. Vejam como Amélia Rodrigues traz de forma pedagógica os ensinos, os encontros, os bate-papos, as aulas do Mestre Jesus. O doce profeta silenciou, anunciou o reino e deu a vida por ele. Os séculos dobraram-se uns sobre os outros, e é chegado o tempo de ser instalado, primeiro no coração, o reino por ele anunciado. É isso, senhoras e senhores, que é o trabalho do nosso Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos. Gesiel, o nosso mundo está sendo abafado e dominado pela ignorância, pela intolerância, as brigas, as pessoas emburradas. Cada vez estamos matando mais as criaturas. Tem pessoas de forma ignorante que nunca estudaram a favor de que cada um compre sua arma. Tem pessoas que estão na ignorância do amor, ou seja, sem saber o que é o amor, e só vivem xingando, usando palavrões, caluniando as criaturas, criando um ambiente de guerra entre as criaturas, de brigas terríveis, de separações. Você é comunista, o outro não é. Nunca leu um livro sobre o comunismo. O outro fala mal da democracia, nunca estudou a ciência do direito internacional, nunca estudou Jean-Jacques Rousseau, nunca estudou Jesus, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, na Cidade de Deus, nunca leram nada e querem ficar usando esse aparelho maravilhoso só para incentivar as mentiras, os fake news, só para caluniar e agredir as pessoas, criando um ambiente
de guerra entre todos nós. Precisamos chegar em um momento e pensar. Estude sobre o que são as leis de Deus. Estude sobre a imortalidade da alma. Estude sobre a lei da reencarnação, a lei do amor, da caridade. Para que fomos criados e por que estamos passando tempos nesse planeta chamado Escola Terra, que é governado por Jesus Cristo. E é por aqui que temos que passar para começar, como alunos reprovados, a mudar as nossas formas de estudar, de aprender e de nos enquadrar nas leis de Deus para sermos obreiros do Senhor, trabalhadores do Evangelho. Essas são as reflexões do Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos, Gesiel, Marcelo Paes Barreto, de Guarapari, Espírito Santo, Brasil. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado. Um fraternal abraço para todos os senhores e as senhoras e para os jovens.